O Estatuto da Criança e do Adolescente acabou de completar 30 anos. Ele estabeleceu os direitos de meninos e meninas aqui no país. E mais que isso, determinou de quem são as responsabilidades por garantir esses direitos. Não só a família participa, como também toda a sociedade e os governos. Mas durante a pandemia do novo coronavírus, direitos estabelecidos pelo Estatuto, como educação e acesso a tratamento de saúde, foram diretamente afetados. Por medo do vírus, pais deixaram de levar filhos a consultas e vacinações regulares. Aulas presenciais foram suspensas e o modo online começou a ser oferecido, mas não para todos. Ainda existem quase 5 milhões de crianças e adolescentes sem internet em casa. O Impressões faz hoje uma reflexão desses impactos sociais da pandemia e conversa também sobre o saldo que vamos ter de tudo isso. E quem faz essa reflexão importantíssima aqui comigo é a Florence Bauer. Ela é representante do Unicef aqui no Brasil. Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Florence, bem-vinda. Obrigada por estar com a gente. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E a gente viu aqui nessa pandemia muitos sentimentos sendo aflorados, todo mundo trabalhando em casa, estudando em casa, a rotina completamente diferente. E eu quero saber da senhora se essa rotina nova, esses sentimentos novos, eles foram mais difíceis para as crianças do que para os adultos? Sim, o que estamos vendo com essa crise que estamos vivendo assim a nível global é que, à primeira vista, as crianças e os adolescentes não são os mais afetados pelo vírus. Assim, a gente sabe que tem populações que estão muito mais a risco pela doença. Então, elas passam a ser invisíveis nessa crise. E, enquanto isso, a gente vê que as medidas que tiverem que ser tomadas assim para prevenir a propagação do vírus, elas têm um impacto secundário muito forte, muito profundo na vida das crianças e adolescentes. Elas estão numa situação totalmente atípica, como, por exemplo, o fechamento das escolas, que faz que a maioria das crianças do mundo, em algum momento, tiverem que ficar em casa, e no Brasil ainda a maioria das crianças estão em casa. É uma situação muito atípica. Então, as crianças e adolescentes, apesar que não são as mais afetadas diretamente pela doença do Covid, elas são as mais afetadas pelos efeitos secundários. É isso que preocupa muito a gente. E o Unicef, inclusive, quis entender, né, qual foi esse impacto no sentimento das crianças. Vocês criaram uma campanha Sentimentos no Papel, pediram para as crianças descreverem o que elas estavam sentindo. Qual foi o resultado? O que vocês escolheram de resultado de tudo isso? Sim, isso foi muito interessante, porque justamente a gente está muito preocupada com a questão da saúde mental das crianças e para as faixas etárias, assim, as crianças mais jovens, a gente fez uma iniciativa chamada Sentimentos no Papel, onde a gente convidou as crianças a fazer um desenho do que elas estavam pensando. E o que foi muito bom é que a partir desse exercício se abriu um diálogo com o adulto, que seja mãe, pai ou outro adulto, porque, por exemplo, eu lembro de uma mãe que estava falando que ela, vendo o desenho da filha dela, que expressava muito tristeza, ela se deu conta, na realidade, do impacto que essa situação estava tendo na filha dela, e aí começou a ter um diálogo sobre isso, começou a ver o que podia ser feito para que seja mais fácil para essa criança passar esse período. Então, realmente foi uma iniciativa muito bem recebida, muitas crianças, assim, todos os anos fazendo esses desenhos que expressam ao mesmo tempo uma ansiedade, uma tristeza, uma vontade de entender melhor o que está acontecendo e a preocupação de como vai ser depois. Então, foi uma iniciativa bem interessante para dar essa oportunidade às crianças abrirem esse diálogo com os adultos que estão perto deles. E de posse dessas informações do que as crianças estão sentindo, o que o Unicef fala para os pais? Porque as crianças ainda não retornaram às aulas, né? Então ainda tem aí um período de adaptação, ainda dá para dar conselhos. Sim, não, é fundamental os adultos terem abrir essa discussão, essa conversa assim, com as crianças para entender o que estão passando, explicar o que está acontecendo e também mostrar que em algum momento isso vai passar. Agora, quando falamos das crianças maiores, assim, os adolescentes, sobretudo naquela faixa etária, é fundamental manter esse vínculo com a escola. A gente está muito preocupada com a
a questão da educação, porque mesmo antes da pandemia, tinha 1,7 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Uma grande parte deles são adolescentes. Então, agora, essas mesmas crianças e adolescentes estão fora da escola, só uma parte consegue ter acesso a um tipo de educação, mas uma parte não tem nem acesso à internet para poder acessar esse tipo de conteúdos. Então, é fundamental que essas crianças e adolescentes mantenham esse vínculo com a escola, com os professores, com seus amigos, com a sua rede, porque é uma fase de vida onde esse vínculo ele é fundamental para o próprio desenvolvimento do adolescente. E como falei, estamos preocupados que depois dessa crise, de perder mais adolescentes ainda, além de 1,7 milhões de crianças e adolescentes que estavam fora da escola, a gente vai ter que ir atrás de cada um deles que estava na escola e daqueles que não estavam para garantir que eles possam voltar. Essa é uma grande preocupação que a gente tem por esse período tão longo de desvinculação da escola. Agora, a forma de manter essa vinculação seria, então, as pessoas que podem continuar na aula online e nem todo mundo pode, né? E aí a gente fica com um saldo que pode ser esse que a senhora falou, de adolescentes não voltando, mas de uma forma também específica para as crianças. Que saldo que a gente pode ter dessas aulas online nesse período durante a pandemia? A gente vê que tem uma parte das crianças que têm acesso e outras não. Por isso que a gente desenvolveu uma página junto com muitos parceiros que chama Aprendendo Sempre, onde tem uma série de materiais que são colocados, que estão à disposição, assim, crianças e adolescentes. Tem, por exemplo, podcasts, assim, diários que são produzidos para que as pessoas possam ter acesso. Eles vão ter brincadeiras, vão ter informações, vão ter uma série de informações que vão ajudar a criança e adolescente de manter esse vínculo quando não tem um vínculo, uma educação mais específica que é garantida pela própria escola. Então, são esses tipos de recursos que a gente vem criando e colocando à disposição para poder ajudar a manter esse vínculo. E depois, uma vez que as escolas reabrem, é fundamental fazer uma busca ativa de cada criança e adolescente que está fora da escola. Essa é uma iniciativa que o Unicef já vem trabalhando em 2 terços dos municípios assim, brasileiros para as crianças que estavam fora da escola antes, e agora ainda mais do que nunca, vai ser fundamental ir atrás de cada um dessas crianças e adolescentes para ajudá-las a voltar na escola. E já agora, o que é importante é que as escolas se preparem para abrir. Em função da situação epidemiológica de cada estado, mas tem uma urgência de preparar a abertura, porque ela necessita de uma série de cuidados, que vão desde cuidados para poder oferecer instalações para lavagem de mão. A gente tem no país, entre as escolas públicas, tem 69% que tem um abastecimento de água, ou seja, as outras não têm esse tipo de instalações, assim. Então, vai ter que ter instalações para lavagem de mão, higienização, e distanciamento, talvez reorganizar as aulas para diminuir a concentração ao mesmo tempo do número de pessoas dentro da escola, e vai ter que ter todo um programa de cuidado para poder reincluir, sobretudo, aquelas crianças e adolescentes que ficaram desvinculadas durante esse período e que não puderem estudar da mesma maneira, talvez, como outras crianças que tiveram mais facilidade nessa fase. Então, realmente, tem que ter um cuidado individualizado para poder garantir a volta à escola essas crianças e adolescentes, porque estamos o risco maior nesse momento é de perder uma parte dessa população e de perder uma geração. Esse é o grande risco que temos nesse momento de pandemia, e uma maneira de prevenir isso fundamental, assim, é de garantir a preparação das escolas para a volta e a busca de cada uma das crianças e a integração, a inclusão, uma série de políticas dentro da escola para que essa volta seja fluida, assim, respeituosa da situação de cada um.
Florence, a gente viu a importância da escola, a gente já sabe que ela é importante, viu a importância dela ainda mais agora na pandemia, mas tem muitos pais que estão com medo de mandarem os filhos para a escola, mesmo com todas essas medidas que a senhora citou, que devem ser tomadas nesse momento de retorno, de preparação para as aulas. Qual é a orientação que a gente dá? O que o Unicef tem para dizer para essas pessoas? O retorno às aulas ele tem que ser definido em cada município. A situação epidemiológica ela difere muito. Tem alguns estados nos quais a gente já vê que passou o pico e parece que a situação está melhorando. Outros estados estamos numa fase ainda de expansão assim muito importante. Então essa decisão ela tem que ser tomada a nível de cada estado e às vezes mesmo a nível de município, junto com as autoridades de saúde, assim, para ver quando é o momento que permite ter essa abertura. Então, vai ser um processo de abertura progressivo, dependendo dos lugares e também dentro de cada escola. Tem que ter um respeito também da situação específica daquela população. Por exemplo, os professores que já estão numa categoria de risco, talvez vai ser mais difícil que volte, talvez voltaria em um outro momento. Enfim, o que a gente também não tem uma resposta única, ela depende muito da situação de cada estado, como falei, às vezes de cada município, mas o que sim é fundamental, aí sim tem uma urgência imediata, é essa preparação. É importante esse retorno presencial, é claro, no momento certo, porque eu estou perguntando isso porque tem aula online, claro que não é para todo mundo, mas essa visão de educação à distância, ela é importante, mas ela também não... Eu queria saber se ela por si só se basta, ou é importante na avaliação do Unicef essa questão presencial. O que provavelmente vai acontecer, uma vez que voltamos a uma situação mais normal, e de ter uma combinação de educação presencial, que é importante, e de educação à distância, digital, que também é importante, que se complementam. Então, estamos nessa oportunidade única quando passamos numa situação de crise, como qualquer situação de crise que acontece no mundo, sempre dá essa oportunidade para fazer mudanças profundas que talvez a gente não conseguiria fazer em situações mais normais. Então, o nosso desafio é aproveitar esse momento assim para repensar a educação e justamente ter uma combinação de educação presencial e educação à distância. A educação presencial ela é fundamental pela toda a parte da população, inclusive que não tem acesso assim o digital, que tem mais difícil estudar de forma independente e tem um aspecto social que é fundamental, assim, um dos grandes aspectos que favorece, assim, que são importantes para o desenvolvimento da criança e adolescente. Ao mesmo tempo, o digital oferece oportunidades tremendas, assim, que podem ser aproveitadas. Então, o que temos que fazer é de uma busca, uma combinação dos dois modelos e progressivamente em função da situação, da evolução da situação epidemiológica que estamos vivendo. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco para continuar a nossa conversa sobre a situação das crianças e adolescentes nesse momento de pandemia. Até já. Estamos de volta com Impressões de hoje, que recebe a Florence Bauer, do Unicef, representante do Unicef aqui no Brasil. No bloco anterior, Florence, a gente falava dessa mistura importante do ensino à distância com o ensino presencial. E uma questão que a gente também falou no bloco anterior foi sobre o acesso à internet. Eu tenho um dado aqui que quase 5 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos não têm acesso à internet. E resolver isso é uma questão muito fundamental para diminuir esses impactos sociais da pandemia, né? Seria uma boa oportunidade para a gente focar nessa questão. Sim, não, fundamental. Mais do que nunca a gente entendeu as consequências dessa exclusão digital. Assim, como se falou, são quase 5 milhões de meninos e meninas que já antes não tinham acesso aos mesmos tipos de recursos que a outra população, da população tem. E nessa situação de pandemia, onde cada um de nós dependemos tanto assim do acesso à internet, e a criança, o adolescente depende disso para poder manter esse vínculo com a escola, com seus amigos, para saber quais são as oportunidades que existem assim
inclusive no mundo do trabalho, enfim, para poder acesso a qualquer tipo de informação precisa da internet. E estamos com esse número muito grande, e além disso tem também crianças que às vezes têm acesso à internet, mas talvez não com uma facilidade, com o tamanho de dados que eles precisariam. Então, seria um momento muito oportuno para poder garantir um acesso mínimo a todas as crianças e adolescentes. É um direito mínimo nesse momento para poder fazer isso. Nós estamos em conversações com as empresas de telecomunicações para pedir também o apoio da parte deles. Eu sei que tem várias leis que estão tramitando dentro do Congresso, inclusive, para poder talvez acessar um fundo que existe, que é o FUST, que é um fundo que existe que tem recursos que foram mobilizados durante anos, assim. Então, tem uma série de movimentações que estão acontecendo, mas que seria fundamental que elas se concretizem para poder dar tipo um pacote mínimo de acesso a dados a todas as crianças e adolescentes, sobretudo os mais vulneráveis. Então, aqui também, eu queria fazer um convite, que é um momento para fazer esse passo, dar esse passo radical no sentido de poder oferecer esse tipo de pacote mínimo a todas as crianças e adolescentes, sobretudo as mais vulneráveis, uma forma de inclusão digital, assim, como estamos buscando. Florence, a ausência das crianças da escola também traz um outro problema, que é que lá na escola a gente tem um professor, né, um coordenador, um amigo, um olheiro que vê se a criança está passando por violência, por algum abuso. E dá para a gente dimensionar o tamanho desse problema agora? Se eu não tenho a criança na escola, se eu não tenho quem olhe por ela, aumentou a violência e o abuso dessas crianças? Dá para saber já? A gente, é muito difícil ter dados, inclusive pelo fato que, apesar de ter canais de denúncias assim que existem no Brasil, nesse momento é difícil para uma criança fazer uma denúncia. Então, essa situação, apesar que a gente não tenha assim dados precisos, tudo indica que os casos de violência aumentam. Primeiro, a gente fala isso porque em qualquer situação de emergência isso acontece. Nos países que passaram por uma situação assim com escolas fechadas antes de nós, nos países onde começou a pandemia, por exemplo, em países europeus, assim, já tem números que mostram que realmente aumentou. E aqui as indicações também vão nesse sentido. As crianças, quando elas são vítimas de violência, na grande maioria dos casos, essa violência ela vem de uma pessoa próxima, que mora na mesma casa, no mesmo lar, ou de alguém muito próximo, familiar, vizinho, assim. Na grande maioria dos casos é isso que acontece. Então, nessa situação onde as crianças não vão na escola, então passa mais tempo na sua casa, comunidade, enfim, as crianças que estão numa situação de violência, a situação fica muito pior, porque elas estão mais próximas da pessoa, do agressor, assim, que está exercendo a violência contra elas. Então, isso é uma outra preocupação muito grande. E pela situação própria da preocupação, da emergência, sabemos que são ingredientes que fazem que a violência tenda a acontecer muito mais. Então, é fundamental fortalecer os canais de denúncia que existem, fortalecer o sistema de garantia de direitos que o Brasil tem, os conselhos tutelares, que são órgãos que justamente permitem responder também a esse tipo de casos, mas que precisam ser fortalecidos, assim, com mais recursos, mais capacidades para poder trabalhar e responder a esses casos. E precisamos também sensibilizar, deixar muito claro que nenhum tipo de violência é aceitável em nenhuma circunstância para ninguém, ainda menos contra crianças e adolescentes. A gente tem que ficar de olho mesmo à distância, né, doutora? Tem tanta coisa aqui para a gente falar que eu vou escolher algumas específicas. Vamos falar das crianças pequenininhas. Os pais ficaram com receio de sair para levar para vacinar, para fazer consulta médica. Tinha pai preocupado, mãe preocupado se ficar com Covid, se pode amamentar. Vamos lá para umas pinceladas aí genéricas dessas questões tão importantes, né? Porque saúde a gente não pode deixar de lado.
Sim, tem muitas pessoas que ficaram com medo assim de levar para vacinar, o que também assim a gente obviamente se entende na situação de pandemia. É fundamental retomar, refazer esse contato com o serviço de saúde, colocar a vacina em dia, porque já antes da pandemia, apesar que o Brasil sempre foi um exemplo com níveis de vacinação, ultimamente foi muito flutuante. Em várias vacinas ficaram bem abaixo do que deveria ser em termos de cobertura. Então, convido realmente as pessoas retornar, assim, verificar assim na caderneta das vacinas para ver o que falta e para poder garantir que todas as imunizações estejam em dia. E é um período de amamentar, né? Isso eu pergunto, se as pessoas estão com medo do vírus da amamentação, qual é a orientação? Pela informação que a gente tem, não teria um risco. Agora, claro, as informações elas mudam em cada momento, mas a amamentação é o melhor alimento, o melhor que pode ser feito com a criança e não tem contraindicações pela informação que a gente tem nesse momento. Florence, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, acabou de completar 30 anos, né? Ele trouxe direitos, também as responsabilidades sobre crianças e adolescentes. E eu queria que você destacasse para a gente quais foram os principais avanços desse estatuto ao longo dessas 3 décadas. Sim, foram 3 décadas assim históricas em termos de avanços. Mas o primeiro é no olhar para a criança e adolescente, porque antes a criança era vista como propriedade assim dos pais, um objeto de caridade, assim, e passou a ser um sujeito de direitos, com seus direitos próprios específicos de acordo com a sua fase de vida. Então, a partir disso o Brasil desenvolveu o ECA, que é uma das legislações mais sofisticadas sobre os direitos das crianças que existe no mundo. Entre os progressos assim, principais, a redução da mortalidade infantil. Teve uma redução de mais de 70%, que, aliás, é uma redução maior do que a média global nos outros países. Então, todos os esforços foram feitos com o Sistema Único de Saúde, com os níveis de imunização, que tem muito a ver com isso, com a promoção do aleitamento materno, pré-natal, enfim. Todas essas medidas que foram tomadas se traduziram numa redução muito forte, histórica da mortalidade infantil. Nunca havia acontecido uma redução tão forte assim, em 3 décadas, que não é tanto tempo a nível histórico. O outro exemplo importante é a educação. Naquela época, 20% das crianças não iam na escola. Isso passou a menos de 5% e, ao mesmo tempo, o Brasil aumentou o número de anos de escolaridade obrigatória. Também no trabalho infantil, foram mais de 5 milhões de crianças que foram tiradas do trabalho infantil. Ou seja, uma série de progresso muito significativo nesses 30 anos, mas ao mesmo tempo uma série de desafios. Tem um indicador que não conseguiu assim, ser melhorado de forma significativa, violência. E a violência, nesse caso, me refiro também aos adolescentes que são vítimas de homicídios. No Brasil, atualmente, quase 10 mil adolescentes que são vítimas de homicídios. Sim. Um dos números maiores que existe globalmente. E a tendência foi sempre de aumento. Assim, teve alguma queda, o que indica 2018, 2019, baixou um pouco. Atualmente, a gente não tem os números de 2020, mas não deixa de ser 10 mil adolescentes que estão perdendo a vida, e esse é um aspecto da violência que eu preciso realmente enfrentar com profundidade. E uma parte desses são também causados pela própria polícia em várias cidades. Estamos vendo um aumento desse tipo de homicídio. A gente ainda demora muito para conseguir avançar mais nessas questões que ainda estão pendentes? Tem que ter um esforço, e agora com a situação da pandemia, tem que ter um esforço ainda mais importante. O que é fundamental agora nessa fase de pós-pandemia, de reconstrução de algum momento, é realmente colocar as crianças e adolescentes no centro das políticas públicas. Mais do que nunca, é fundamental aplicar o princípio da prioridade absoluta, que está na própria Constituição e no próprio ECA. Isso quer dizer
orçamentos precisam ser revisados, proteger as linhas orçamentárias que são para crianças e adolescentes, investir mais na proteção social, na educação, na saúde, na prevenção da violência. E assim, com isso, a gente pode proteger os avanços e fortalecer, assim, e consolidar os avanços que foram alcançados até agora e continuar avançando. A senhora acredita que a pauta crianças e adolescentes dentro da sociedade, ela é uma pauta que tem de verdade o espaço que merece? Nem estou me referindo agora a esse momento de pandemia, como a senhora falou, temos questões que estão aí ganhando prioridade nesse momento. Mas a gente tem, porque para avançar precisa também da participação da sociedade, né? De uma pressão. Eu acho que a sociedade brasileira, ela tem um olhar assim importante, ela reconhece a importância da criança e dos adolescentes, mas o que precisa traduzir isso em realmente orçamentos, políticas e medidas que são tomadas a todos os níveis para realmente colocar as crianças no centro das políticas e das nossas prioridades. A nossa entrevista está acabando. Eu queria perguntar se a senhora quer deixar uma mensagem final aí para esse momento difícil que a gente está passando, para os pais, para os educadores. Eu queria, assim, pedir para cada um que tá ouvindo de realmente olhar para crianças e adolescentes que estão ao seu redor, ver como é que estão passando esse momento, ver que apoio pode ter, e ter esse diálogo. Ele é muito importante, ainda mais do que em situações normais, de manter esse diálogo com as crianças e adolescentes, porque esse período que já é longo para o adulto, ele é ainda mais longo para crianças e adolescentes. Então, eu convidaria realmente a ter esse cuidado e a colocar as crianças realmente de volta como uma prioridade absoluta dentro dessa crise e no pós-crise também. Certo. Florence, obrigada pela participação, por essa conversa tão agradável aqui com a gente e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, foi um grande prazer para mim. Obrigada.